Atenção, atenção, Cereto News chegando para falar da nova camisa do Corinthians, o terceiro uniforme dos reforços do Corinthians para quinta-feira. Quinta-feira o Corinthians terá reforços. Para falar também do VP, o VP não para de falar do Corinthians, hein? Fala muito o VP, tá falando demais o VP. E do dinheiro recusado. O Corinthians recusou uma grana, mas uma grana preta o Corinthians recusou nessa história da janela por não ter vendido o Gabriel Moscardo e o Yuri Alberto. Vou contar para você, tudo para você agora no Cereto News, depois da vinheta. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça a sua inscrição no canal do Cereto, deixe o seu like no canal do Cereto, ative o sininho no canal do Cereto, deixe o seu comentário no canal do Cereto. É de graça. Você não paga nada para deixar o seu like, para fazer a inscrição, principalmente para deixar o seu like, hein? Deixe o seu like se você estiver gostando do nosso trabalho. Like, sem moderação. Like. Like. Todos nós precisamos de amor, todos nós precisamos de carinho, todos nós precisamos de like, sem moderação. E deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários ao final do vídeo. Leio todos os comentários. Todo mundo que manda um comentário para mim, eu leio e depois eu coloco lá no final do vídeo, tá bom? Em nome de Aposta Ganha, hoje tem jogo entre Brasil e Peru, dá tempo ainda de você apostar, Brasil e Peru, Peru e Brasil, eliminatórias da Copa do Mundo, na primeira aposta, você ganha R$5, aliás, você não precisa nem fazer a aposta para você ganhar R$5, basta você fazer o cadastro, no primeiro cadastro você já ganha R$5 para fazer a primeira aposta, entendeu? Então já faz o cadastro com o meu link que está aqui no canal, e através do meu cadastro, aí sim você já ganha a primeira aposta, você já ganha R$5 de bônus para fazer a primeira aposta no Aposta Ganha, a maior odd do mercado, Ultra Odd, a maior odd do mercado, compare para você ver, a Aposta Ganha é o maior site esportivo do mundo, é o Aposta Ganha. Você já viu a nova camisa do Corinthians? Já viu a nova camisa do Corinthians? Então vou mostrar para você. O pessoal hoje foi lá no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, para tirar fotos. E vazou as fotos na internet. Olha o Renato Augusto, o Cássio, o Yuri Alberto, serviram de modelos para a nova camisa. A nova camisa de cor amarela. Terceiro uniforme de cor amarela. Tá aí outros personagens importantes do Corinthians também tirando foto para a nova camisa. Tô vendo ali o Zé Maria também tá ali no meio, personagem importante do Corinthians, da história do Corinthians, tirando a nova camisa. Agora, por que amarela? Bom, segundo a Nike, é uma homenagem para as Diretas Já, o movimento de Diretas Já, onde o Sócrates participou, isso em 1984, e o Sócrates participou daquele movimento e vestiu-se de amarelo, vestiu-se de amarelo. Sócrates, o Casagrande participaram daquele movimento. O Corinthians esteve envolvido naquele movimento através da democracia corintiana, então faz parte de alguma maneira da história do Corinthians, da democracia corintiana, e o Corinthians continua homenageando a democracia através do seu uniforme. O uniforme desse ano em homenagem à democracia, uniforme número 1, uniforme número 2, em homenagem à democracia, e agora o uniforme número 3 também. Será que a galera vai gostar desse uniforme amarelo? Deixe aqui o seu comentário, que eu quero saber a sua opinião. O Corinthians já teve uniformes que já deram muita repercussão, né? Por exemplo, o uniforme roxo, O uniforme roxo já deu muita repercussão, o uniforme laranja já deu muita repercussão, e vamos ver agora se o uniforme amarelo vai fazer a cabeça da torcida, se a torcida vai gostar ou não do uniforme amarelo. E o VP tá falando muito, hein, Vitor Pereira? O VP está falando muito, não para de falar. Parece que não esquece o Corinthians.
Vitor Pereira, tá falando muito. Deu uma entrevista, primeiro que ele tinha dado aquela entrevista dizendo que, na opinião dele, faltava educação ao futebol brasileiro, né? Faltava educação ao futebol brasileiro. Mal educado é você, Vitor Pereira, né? Que faltou com transparência na questão da saída do Corinthians. Não teve a transparência necessária. Mas agora ele resolveu falar por que ele realmente saiu do Corinthians. E ele disse que ele saiu do Corinthians à época porque ele não tinha dinheiro para contratar novos jogadores, porque o Corinthians não tinha dinheiro para contratar novos jogadores. E que o Corinthians não tinha um novo projeto, um projeto para ser campeão. Então, aquela história da sogra, tudo bem que ele disse que a sogra foi um motivo importante. Só que, poxa, ele disse quando saiu do Corinthians que ele não ia dirigir nenhum time. E 15 dias depois, ele já estava comandando o Flamengo. Se disse um pouco magoado quando ele fala do Duílio Monteiro Alves, dizendo que quando ele esteve no Corinthians, ele era irmão, né? O Duílio o tratava como irmão, e agora, quando ele saiu, passou a tratá-lo como um delinquente. Mas que ele só pode dizer que faltou mais investimento, mais dinheiro em um projeto vencedor por parte do clube. Esses os motivos que o fizeram deixar o Corinthians. Olha, pode ser até que seja verdade, eu até acredito que seja verdade, mas como é que você vai acreditar agora num cara que usou como motivo, outro motivo quando saiu do Corinthians? Por que ele não falou na época? Por que ele não disse na época que o motivo era esse? Tô saindo daqui porque não vão contratar os jogadores que eu quero, tô saindo daqui porque não tem dinheiro para eu ser campeão, não vão montar um time para ser campeão, e eu tô querendo ser campeão. Por que ele não disse isso na época? Por que ele não abriu o jogo? Ficou com o negócio da história da sogra, que a sogra estava doente e tal, etc e tal, diz que era apaixonado pelo Corinthians, que não comandaria outra equipe que não fosse o Corinthians, e de repente, quando saiu do Corinthians, foi para o Flamengo, né? E isso é traição, né? Vitor Pereira, você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão, né? E isso não pode, não pode. O torcedor corintiano não vai esquecer desta traição jamais. E agora fica falando, fica dando entrevista, esquece o Corinthians, meu amigo. Esquece o Corinthians. Não fala mais do Corinthians. Tá legal? Esquece o Corinthians. Agora, eu quero falar sobre o dinheiro. O dinheiro, já que o VP falou do dinheiro, vou falar do dinheiro que o Corinthians recusou em não ter negociado o Gabriel Moscardo e também o Yuri Alberto na última janela de transferências. O Corinthians recusou uma grana preta por ter recusado na janela de transferências o Yuri Alberto e o Gabriel Moscardo. O Yuri Alberto foi para o West Ham, né? 20 milhões de libras, não, 18 milhões de euros. O Corinthians recusou 18 milhões de euros. Esses detalhes foram passados ontem pelo Duílio Monteiro Alves na reunião do Conselho Deliberativo. Então o Duílio disse que o Corinthians recusou 18 milhões de euros pelo Yuri Alberto e 20 milhões de libras do Chelsea pelo Gabriel Moscardo. 18 milhões de euros pelo Yuri Alberto, a proposta foi do West Ham, da Inglaterra. 18 milhões de euros, cerca de 95 milhões na cotação atual. E 20 milhões de libras, aproximadamente 120 milhões de reais, também na cotação atual. Então, olha só quanto dinheiro o Corinthians deixou de ganhar. O Corinthians deixou de ganhar em torno de 144 milhões de reais pelos dois jogadores. Só pelos dois jogadores seriam 144 milhões de reais. Mas o Duílio entende que ainda é possível valorizar os dois jogadores, que não está na hora de vender os dois jogadores. Bom, no caso do Gabriel Moscardo, seria vendido agora, mas só poderia jogar depois, né? E lembrando que o Corinthians, porque ele não tem 18 anos ainda, faria 18 anos, só faz 18 anos em setembro. Lembrando que o Corinthians
ele ganhou um dinheiro muito grande na janela de transferências. Mesmo recusando esses 2 jogadores, que foram os valores divulgados pelo Duílio à reunião do Conselho Deliberativo, o Corinthians ganhou 157 milhões nas vendas do Roger Guedes, que foi para o futebol do Catar, do Adson, que foi para o futebol da França, e também para o Murilo, que foi para o futebol da Inglaterra, além do Christian Barletta, que foi negociado com o Ceará. Foram 157 milhões de reais. O Corinthians, ele mais do que dobrou a meta mínima de arrecadação que ele tinha com negociações para esta temporada. E o Duílio também explicou que todo esse dinheiro que vai entrar no Corinthians, ou que entrou no Corinthians, serviu para ir para pagar as dívidas. É dinheiro para pagar a dívida. Né? Não é dinheiro para contratar jogadores, é dinheiro para pagar a dívida. Infelizmente, é isso que o Corinthians está fazendo ultimamente. Ele está vendendo o almoço para pagar a janta. E o Corinthians volta a jogar na próxima quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. Vai ter uma série de jogos contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Sul-Americana. Olha só, uma série de compromissos. Você vê aí a sequência maluca do Corinthians e Fortaleza, Campeonato Brasileiro, lá em Fortaleza, né? Corinthians e Grêmio, Campeonato Brasileiro, Corinthians e Botafogo vai jogar pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians e Fortaleza também Campeonato Brasileiro. Aí Corinthians e Fortaleza já é Sul-Americana. São Paulo e Corinthians, Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Corinthians, Campeonato Sul-Americana, Corinthians e Flamengo, Campeonato Brasileiro, Fluminense e Corinthians, Campeonato Brasileiro, meu Deus, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, olha só que sequência maluca do Corinthians, é pau de bater é sequência de doido, e depois tem também o Corinthians e América, que é o último jogo dessa sequência de 8 jogos do Corinthians. Bom, para quinta-feira contra o Flamengo, vai ser jogo que não vai acabar mais. Para quinta-feira contra o Fortaleza, o jogo que vai ser realizado pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai ter 2 reforços. Vai ter o Renato Augusto, que já está recuperado, não jogou contra o Palmeiras, né, mas já está recuperado e vai jogar contra o Fortaleza. E o Corinthians terá também o Fagner, lateral direito, que não jogou 5 últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro e pela Sul-Americana, estava machucado, se machucou contra o São Paulo pela Copa do Brasil, né, se eu não me engano. Foi esse o jogo em que o Fagner se machucou. E vai voltar agora também jogando contra a equipe do Fortaleza. São esses 2 jogadores. O Corinthians não terá o volante, o Maicon, que foi expulso contra o Palmeiras. O Maicon está fora. Mais uma chance, por exemplo, para o Fausto Vera. O Fausto Vera deve ganhar mais uma chance no time do Corinthians. O Fausto Vera, que tem perdido oportunidades nessa equipe do Corinthians, tem perdido espaço no time do Corinthians. O Gabriel Moscardo vai jogar normalmente, estava na seleção olímpica, mas retornou a tempo de formar o meio-campo corintiano. O Matias Rojas, esse está na seleção do Paraguai e não deve jogar, no máximo deve ficar no banco de reservas. Ele volta a tempo, mas vai depender aí do condicionamento físico. O mesmo acontecendo com o Bruno Mendes. O Bruno Mendes, ele volta a tempo, está na seleção do Uruguai, mas vai depender do condicionamento físico para ver se ele joga ou para ver se ele não joga. Portanto, quinta-feira, torcedor corintiano, você está com saudades do Corinthians em campo? Tá chegando a hora. Fortaleza e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e depois uma série interminável de Fortaleza e Corinthians. Vai ter Fortaleza e Corinthians pela Copa Sul-Americana, 2 jogos pela Copa Sul-Americana e um jogo pelo Campeonato Brasileiro. E você viu a sequência que eu mostrei, né? Uma sequência maluca de jogos para o Corinthians enfrentar e para tentar fugir logo desta zona do rebaixamento. Faça a inscrição no canal do Cereto, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E me segue no canal, tá? Me segue no canal, deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários e me segue no canal, no @CarlosCereto,
pelas redes sociais, @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto também no Twitter. Seja do clube de membros do canal, você tem facilidade, benefício nas lives e também você tem benefício Você pode entrar no grupo de WhatsApp do Carlos Cereto, tá legal? É isso aí, rapaziada. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.